Então, uma boa noite a todos e a todas, ou um bom início de noite, né, já que a gente está no finalzinho da tarde. É uma honra estar aqui hoje. Meu nome é Alisson, eu sou um dos membros fundadores aqui do Observatório Cyber Leviatã, e a gente está recebendo, na data de hoje, o professor Tarcísio Dalmaso Jardim, que vai tratar sobre a resolução 332 do CNJ e o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. O professor é graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, atualmente ele é consultor legislativo do Senado Federal e professor titular do Centro Universitário de Brasília. Além disso, ele foi membro da comissão que elaborou a minuta da Resolução 332 de 2020 do CNJ, que trata sobre as diretrizes para o desenvolvimento e uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. Eu queria lembrar a todos e a todas que essa palestra está sendo gravada e vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. O professor Tarcísio fará uma breve explanação sobre o tema, enfim, vai tomar o tempo que ele achar necessário, e, posteriormente, a gente, às vezes, costuma abrir para algum tipo de diálogo, caso ele assim permita. Antes da gente começar, então, eu queria só passar a palavra ao professor Bolzan, para que possa receber o nosso convidado de hoje, e aproveito o ensejo só para dizer que, para vocês ficarem atentos às nossas redes sociais, a gente está sempre divulgando evento, inclusive, agora na sexta-feira, a gente terá a continuação do nosso segundo colóquio, que é tratando sobre direito eleitoral e tecnologia com magistradas, é o colóquio de magistradas em redes. E fiquem atentos, o link de inscrição já está no nosso Instagram, na bio do nosso Instagram, então serão todos e todas muito bem-vindos. Professor Bolzan, a palavra está contigo. Obrigado, Alisson. Boa tarde, boa noite, pessoal. Um prazer tê-los e tê-las de novo conosco. E, mais do que qualquer outra coisa, a alegria de contar com a presença do Tarcísio. Né? Me permita, né, Tarcísio, tratá-lo informalmente, né? Nós nos conhecemos de um bom tempo, né? Não vou dizer de muito tempo, para não entregar a idade, né, Tarcísio? Então, de um bom tempo, e né, tivemos alguns encontros também em Brasília, por conta da atividade, né, dele, não só como consultor legislativo do Senado, mas na advocacia, e é importante a presença dele nesses eventos do Cyber Leviatã, nesses encontros, na realidade, do Cyber Leviatã, né, os encontros quinzenais, né, já tradicionais, né, com mais de um ano de duração, exatamente por conta da sua participação efetiva no processo de construção dessa resolução 332 do CNJ, que trata exatamente de um dos vieses de temas que nós temos enfrentado aqui no Cyber Leviatã, e, portanto, é uma pessoa abalizada para não só relatar um pouco do processo de construção dessa normativa, mas também para dar a conhecer, né, a todos e a todas um pouco também do conteúdo, daqueles aspectos que ele entender mais relevantes ou que possam, né, de alguma maneira, interessar aí a nossa atividade, tanto acadêmica quanto atividade profissional, efetivamente, no campo do direito. Então, Tarcísio, bem-vindo ao Cyber Leviatã. Obrigado pelas tuas sugestões também, em termos de nomes para outras atividades, no caso da professora Fernanda e da professora Ana, que estiveram conosco aqui. Um sucesso de público e renda, como se diz, né? Embora não tenhamos renda, porque nossas atividades são todas gratuitas, né? Mas foram excelentes explanações que nós tivemos, e agora, né, contamos contigo. E só para deixar já anotado, né, Alisson, que nós teremos, além dessa sexta-feira, no dia 3, né, a continuação do magistradas, né, e o direito eleitoral, né, que está sendo um sucesso também, uma atividade muito importante que a professora Edilene tem capitaneado. Nós teremos o nosso último encontro, então, daqui 2 semanas, né, com a professora Ana Frazão, né, e logo nós já disponibilizaremos aí os links, né, para as inscrições. Então, a palavra é tua, Tarcísio. Boa noite a todas e todos. Para mim é uma satisfação estar no Observatório, falando sobre esse tema, que é um tema bastante interessante, né, que é a relação entre a inteligência artificial e o Poder Judiciário.
A minha trajetória toda é de direito internacional, mais especificamente direito internacional dos direitos humanos e direito internacional penal. E vocês podem estranhar o que eu estava fazendo no grupo que elaborou a resolução do CNJ, mas era justamente por esse relacionamento com os direitos fundamentais e os direitos humanos que eu fui chamado. Além disso, claro, eu tinha experiência no Poder Judiciário, eu fui assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal por um tempo, fui cedido do Senado para o Supremo Tribunal Federal, e lá tive contato também com, não só com o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário, no caso, sobretudo, com o Victor, né? Mas também com as atividades do CNJ, já que o presidente do Supremo Tribunal Federal também é o presidente do CNJ e acabamos nos envolvendo também com a dinâmica, né, do Conselho Nacional de Justiça. O que aconteceu, como é que surgiu essa resolução, o que culminou nessa resolução, por que o CNJ, sob liderança do ministro Toffler, à época, né, era o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ à época, que levou ele a isso, né? Primeiro que ele mesmo é um entusiasta, né, da tecnologia, seria até conveniente vocês chamaram um dia, eu tenho certeza que ele participaria de um evento aqui com vocês. O que levou, né, a isso? Bom, primeiro, como se sabe, o direito sempre é arrastado pelos fatos, né? E não o inverso, né? É raro o direito se antecipar, né, aos problemas sociais. E o que estava acontecendo primeiro, houve o Poder Judiciário ele se digitaliza, né? Nós temos o PJE com ampla difusão, né? E os poderes judiciários segmentados, aqui não o poder judiciário como no sentido de um poder político, né, mas os vários órgãos do poder judiciário, cada um começou a inventar lá a sua solução tecnológica, né? Então, praticamente, nós temos todos os tribunais superiores com alguma solução e a maior parte dos tribunais regionais e tribunais de justiça com alguma solução relacionada à automação ou relacionada à inteligência artificial. Eu até fui juntar os nomes aqui, ó, nós temos o Gemini, o Concilia, o Minergis, o Leia, o Jude, o Mandamus, o Scriba, o Synapse, a Elis, a Amon, Horus, Hércules, Julia, Victor, Sigma, Atos, Sox, Bentivi e outras tantas soluções que cada um desse órgão fracionado estava tomando. E isso, evidentemente, começa a gerar alguns problemas dentro da administração da justiça, né? E algumas preocupações que esse tipo de programa, né, pode ocasionar. Então, o CNJ, que é o órgão responsável pelo conjunto, né, da administração da justiça, ele se preocupa com isso e a preocupação dele é dupla, né? De um lado, ele quer organizar uma possível bagunça, né, que isso iria culminar. De outro, né, e assim, não só organizar essa bagunça, né, enfim, eu estou falando do ponto de vista administrativo, né, centralizar essas experiências, né? Então, ele quer organizar administrativamente essas experiências, então isso é um lado organizacional, e de outro, ele quer
discutir o tema da ética, né? Até onde essas experiências estão ou não ofendendo temas que poderia, de maneira simplificada, dizer que fazia parte de uma ética. E aí existe, como grande inspiração dessa segunda parte, né, existe a Carta Europeia, a Carta Ética, justamente, europeia sobre o uso da inteligência artificial em sistemas judiciais. Essa Carta Europeia foi o nosso, digamos, ponto de partida para adaptar a nossa realidade. Do ponto de vista organizacional, o que acontece, então? O CNJ ele é o órgão que vai sobretudo junto com a experiência do Tribunal de Justiça de Rondônia, inclusive o desembargador Marcos Alor fez parte de lá, né, de Rondônia, fez parte do grupo que criou a resolução do CNJ, a minuta de resolução do CNJ, quem criou foram os conselheiros, evidentemente, que é o Sinapse, né? O CNJ, junto com essa experiência do Tribunal de Justiça de Rondônia, que é o Sinapse, então ele cria os Sinapses, né, justamente como o repositório de todas essas experiências, e aí cria uma série de condicionantes, né, para esse repositório dentro do CNJ. Enfim, todas as questões técnicas devem ser repassadas, código-fonte, rotinas, enfim, para que serve, né, onde quer chegar, todos os dados técnicos necessários, todos os modelos de aplicação, objetivos, necessidades, enfim, passa tudo para cada tribunal, passa essa experiência para o Sinapse e o CNJ ele divulga tudo isso, troca experiências entre os órgãos, né? E, enfim, cria com isso, divulga e cria, né, soluções justamente para essa automação de um lado, né, para automação para esses processos judiciais, que são em milhões, né, reputa-se que nós temos quase 80 milhões de processos, né, em andamento. Então, você cria essas soluções para automação para esses processos judiciais, mas não só administrativos também, não só dos processos judiciais, mas da administração da justiça, e para a rotina de trabalho da atividade judiciária. Com isso, se busca, evidentemente, uma economicidade, né, uma celeridade e transparência, sobretudo também a transparência. Então, essa é a solução administrativa que o CNJ oferece, né? E tentando, claro, também com isso, otimizar um dos princípios caros, que é o princípio da transparência. Sobre a parte substancial, aí nós temos a orientação, né, que foi a inspiração, justamente, que é a Carta Europeia, a Carta Ética Europeia. Gozado que, gozado não, desculpe, é interessante que a Carta Europeia menciona justamente a palavra ética, né? O tema da ética, ele em algumas áreas do direito, sobretudo aqui é a minha especialidade, que é o direito internacional, ele não é típico, né, do linguajar jurídico, né? Mas ele é bastante típico de ciências sociais que dialogam com esse linguajar jurídico. No caso do direito internacional,
quando se discute dentro das relações internacionais, da teoria das relações internacionais, até onde vai o direito, se há possibilidade, por exemplo, dos direitos humanos terem algum lugar razoável, ou se tudo isso é perfumaria, né? O modo como a teoria das relações internacionais se refere a isso é ética nas relações internacionais. Portanto, na Europa, se lançou mão dessa palavra ética, e me parece que a dimensão é algo justamente para transbordar a ciência jurídica em si mesma. Vamos para outros campos, né, do conhecimento. Isso aqui não digamos, de domínio completo da ciência jurídica, longe disso. Então, me parece emblemático isso, o nome da palavra ética, né? Do contrário, seria uma carta de direitos fundamentais, né, e o seu relacionamento com a inteligência artificial no poder judiciário. Não, nós estamos falando da carta ética. E essa carta ética, ela tem, aí sim, se entrarmos dentro dela, e eu estou, ao falando dela, estou falando já da resolução. Nós temos lá, sobretudo, 5 princípios. O primeiro princípio é o respeito aos direitos fundamentais. Então, significa dizer que todas as ferramentas de inteligência artificial a serem utilizadas dentro do Poder Judiciário, elas têm que estar extremamente compatíveis com os direitos fundamentais. Então, essa o primeiro princípio. Como nós estamos falando aqui de direitos fundamentais, é claro, nós sempre temos que dar uma olhada ali na nossa Constituição Federal e dar uma repassada. São muitos os direitos fundamentais, né? Então, não é prudente que fosse isolado um ou outro, né? São muitos os direitos fundamentais que devem ser preservados, e a gente nunca sabe qual que a inteligência artificial vai conseguir, de alguma maneira, ofender. Como tudo isso é humano, como todas essas fórmulas matemáticas, todo o manejo de banco de dados, como conceber os algoritmos, como tudo é humano, é evidente que essas fórmulas elas podem culminar em algum tipo de violência, ou de violação, melhor dizendo, aos direitos fundamentais. Então, a princípio, é preciso ter esse primeiro cuidado, né? E seria, de certa forma, isso um dos direitos fundamentais, né? Mas se destaca dentro dessa perspectiva a não discriminação, que ganha o status de princípio autônomo, né? O princípio da não discriminação ele é destacado porque talvez seja um dos conteúdos mais passíveis de serem atingidos. Não é difícil que algum tipo de ferramenta de inteligência artificial dentro do Poder Judiciário culmine em atos discriminatórios de gênero, discriminatórios de caráter racial, enfim, existem vários exemplos, né, em que ferramentas, por exemplo, de identificação facial acabam culminando em uma discriminação racial, por exemplo. Mas também poderíamos falar em questões de orientação sexual. Não seria muito difícil imaginar, estando um desses tipos de experiências do Poder Judiciário acabar sendo discriminatório. Então, o princípio da não discriminação ele pretende justamente evitar essa discriminação entre pessoas, né, ou grupos de pessoas, já que
é possível que essa discriminação ela seja de algum tipo de grupo específico, até mesmo grupo indígena, por exemplo. Então, sempre há uma possibilidade de ocorrer esse tipo de violação. Outro princípio que está na carta e que foi previsto na resolução é da segurança. Então, é preciso que o sistema seja seguro. Para isso, temos que alçar esse sistema a uma qualidade superior, né, no sentido de cuidados e zelos dessa qualidade. Veja, nós temos dentro do Poder Judiciário informações sensíveis, há processos que são sigilosos, né? Então, é preciso que todas essas ferramentas elas primem pela segurança, né? Fontes certificadas, enfim, certos dados de fato devem ser intocáveis, né? Esses dados não devem ser acessíveis a qualquer pessoa, né? Então, o ambiente tecnológico tem que ser extremamente seguro, né? Então, esse é um outro dado importante que foi preservado. Outro ponto que igualmente foi trabalhado é o da transparência. Já acentuei, né, que o CNJ ele cria com esse processo lá de repositório, que é o Sinapse, né, uma ideia de transparência, mas isso não é suficiente, né, já que essa transparência aqui ela deve estar ligada a outros conteúdos típicos do Poder Judiciário, como o da imparcialidade, né? A imparcialidade ela deve estar assegurada, né? E embora esse termo imparcialidade pode nos levar aqui a uma discussão bastante longa, né? No mínimo, uma igualdade de armas, né? Ela tem que ser preservada. Então, tem que se tomar cuidado, né, para que essas ferramentas todas não culminem em alguma desigualdade de armas, né, entre as partes envolvidas, né? E tudo isso tem que ser muito transparente, né? A ideia de justiça mesmo, ela não pode estar desvirtuada por uma parafernália tecnológica, né? Sabemos que a inteligência artificial não vai criar os juízes robôs, né? Mas bem que pode criar algum assessor lá preguiçoso, né, que acabe por não tornar o processo todo decisório como um processo justo, né? Um processo transparente, imparcial, justo. Sabemos que isso pode soar um pouco utópico, né? Mas temos que, ao menos, né, prever, do ponto de vista principiológico, né, e de controle, aí que entra, né, também não vamos cair só no principiológico, a resolução cria sistemas de controle para que não ocorra isso. Então, de um lado, há que se tornar esses métodos todos de processamento acessíveis e compreensíveis, né, para todos, a fim de estabelecermos aqui uma equidade, né, dentro do sistema judicial. E aí entra em um último item importante, né, que foi absorvido da Carta Europeia, né? Veja, nós não ficamos lá só copiando a Carta Europeia, né? Mas a Carta Europeia foi uma inspiradora, né? Que foi citada na própria resolução, né? Esse último princípio é o controle do usuário.
E aí tem um usuário que é interno, né? E tem um usuário que é externo. Eu me recordo que só eu e o professor Fabiano, que não éramos lá do Poder Judiciário, propriamente dito, eram um pouco estranhos no ninho, mas volta e meia eles falavam, nós temos que evitar esses advogados, esses escritórios aí ricos e tal, que vão acabar nos controlando, né? Esses usuários externos, aí eles vão criar uma série de ferramentas, vão saber mais do que nós de como a gente vai julgar e tal, através do controle dessas ferramentas todas, né? Então, havia um pouco isso, há um pouco isso dentro da cabeça do juiz, né? Os juízes, né? Que estavam lá. E, na realidade, se nós pegarmos algumas experiências, sobretudo do lado dos Estados Unidos, né? De fato, se estudarmos bastante inteligência artificial por lá, quem mais está interessado são esses grandes escritórios de advocacia mesmo, né? Que para facilitar a vida deles, né? Mas, independentemente disso, desse tipo de paranoia do magistrado, há que se ter o sistema tem que estar sob controle do usuário. De um lado, o usuário interno e de outro, o usuário externo naquilo que diz respeito, né? No sentido de ele não pode minar as escolhas do usuário, por exemplo, né? Então, daqui a pouco nós estamos criando lá um formulário de sentença que diz que o precedente é aquele, você não consegue nem clicar uma alternativa, né, quero mudar a jurisprudência, né? Não, mas isso é um tema já definido, sim, eu quero mudar o tema, né? Então, estou exagerando, né? Evidentemente, mas na parte miúda, isso pode culminar em algumas deformações. Até porque nós estamos aqui utilizando, muitas vezes, em demandas de massa, né? A inteligência artificial está sendo utilizada para execuções fiscais, está sendo utilizada para conciliação, está sendo utilizada em juizados especiais, está sendo utilizada no direito consumerista. Então, se ficarmos atentos apenas nas grandes decisões, nos grandes julgados, pode ser que no miúdo, né, acabe havendo um certo descontrole por parte dos usuários. Então, nós tivemos o cuidado também disso. Se vocês notarem, portanto, a geografia da resolução 332, que é de agosto de 2020, vocês verão que esses princípios todos foram trabalhados e atendidos. Inicialmente, o respeito aos direitos fundamentais, posteriormente, a não discriminação, é o capítulo 3, né? Vejam que na não discriminação, nós discutimos bastante essa não discriminação, né? E o importante, como até falava Vinícius de Moraes, botar na letra pelo menos uma palavrinha lá, né? Então, dentro do grupo, todo mundo queria botar uma palavrinha num conceito que era tão importante como esse. Então, eu vejo que na não discriminação, o que nós consideramos, nós envolvemos na não discriminação a preservação da igualdade, a pluralidade e a solidariedade, auxiliando no julgamento justo. Então, na realidade, nós jogamos aqui para a filosofia do direito, né? Nós estamos aqui flertando com a filosofia do direito. Posteriormente, nós destacamos a publicidade e a transparência. Aí nós estamos lá no capítulo
4 da resolução. Vejo, essa transparência ali nós indicamos que é uma divulgação responsável, indicação dos objetivos, documentação dos riscos, identificar esses riscos, enfim, etc. Depois, fomos para o lado da governança e da qualidade, da segurança, como eu disse, e do controle do usuário. Então, nós um pouco que subdividimos aqueles princípios lá da Carta Ética e fomos detalhando um ou outro. Então, e posteriormente, né, nós resolvemos detalhar de como que se controla, né, como que se deve ser feita, né, essa pesquisa e o desenvolvimento da inteligência artificial no Poder Judiciário. Esse foi um acréscimo interessante, porque nós determinamos que, na composição de equipes na formulação da inteligência artificial, tem que ter a igualdade das pessoas envolvidas. Então, as pessoas que estão lá a formular a inteligência artificial no Poder Judiciário devem atender a perspectiva de gênero, de raça, da etnia, cor, orientação sexual, pessoa com deficiência, de gerações e demais características individuais. Então, nós resolvemos colocar, olha, antes de esperar que uma pessoa que está lá, né, programando lá esse grupo de pessoas, eles estejam sensíveis, são pessoas extremamente sensíveis com a não discriminação, embora não façam parte de nenhum grupo mais discriminado, né? Ao invés de esperar essa genialidade dos formuladores da inteligência artificial, nós não, olha, preferencialmente, essas equipes que formulam têm que ter lá uma igualdade de gênero, tem que ter lá uma representação de orientação sexual, tem que ter lá pessoas com deficiência devem ser envolvidas, enfim. Então, nós resolvemos, né, tomar uma iniciativa que é uma iniciativa que talvez não seja muito comum, né, dentro das normas do direito brasileiro, mas em algumas experiências do direito internacional, por exemplo, já se tem a composição do Tribunal Penal Internacional, por exemplo, tem que ter igualdade de gênero. Tem que ter igualdade de gênero. Então, e não só isso, tem que ter pessoas lá que conheçam de violência contra a criança, conheçam de violência contra a mulher, enfim, se nomina especialidades para além como eu diria, sem sabor e sem cheiro, a nossa notoriedade jurídica aqui, a escolher os membros do Supremo Tribunal Federal, já que hoje é um dia que estava sendo feita sabatina, né? Notório saber jurídico, né? Enfim, é muito genérico, né? Alguns tribunais internacionais dizem, não, notório saber jurídico não, tem que saber de violação contra a criança, tem que saber quando a violência contra a mulher. E metade homem, metade mulher. Eles vão definindo um perfil. Nós fizemos questões, então, de dar um passo nesse sentido, e de que esses grupos, né, P&D mesmo, né, de pesquisa e desenvolvimento na área de inteligência artificial envolvam todos esses grupos. Muitos podem achar que isso é um pouco exagerado, né, mas não, é uma tendência, né, de organização. Por mais que nós sejamos sensíveis, e acredito que todos nós aqui que estamos nesse grupo aqui não temos tendência discriminatória, é difícil saber até que tipo de discriminação, né, esses grupos, uma pessoa com deficiência, por exemplo, sofre, sem nós que não temos, né, a deficiência. Qual é a deficiência? Qual é
qual é a discriminação de uma pessoa que não enxerga, qual é a discriminação de uma pessoa que não escuta, que é cadeirante, né? Que como a inteligência artificial no Poder Judiciário pode atingir esse tipo de pessoa, né? Por mais que eu possa imaginar e ser sensível, posso simplesmente não ter a menor ideia, né? do que está, como está ocorrendo, né? Então essa foi uma deliberação do grupo, né? De que em definir, né? Tentar uma espécie de direito preventivo, né? Em forma organizacional, nós deliberamos sobre isso. Então, me parece que, além disso, né? Além disso, e por fim, a resolução ela se preocupa com o controle, né? Uma vez colocado, né, a forma de organizar o depositório, como essas equipes devem ser feitas, todo aquele panorama ético, né, que foi lá posto, tem um capítulo realmente de prestação de contas, né, de responsabilização caso haja desvios, né? Então, dar nome realmente aos bois, não sei por que se fala isso, dar nome aos bois, coitados dos bois, são simpáticos, mas dar nome aos violadores, né, aos que deslizam, né, e encontrar, evidentemente, soluções e sancionar a quem deve ser sancionado. Então, me parece que é esse o panorama da resolução, dito muito simplificadamente, né? Não sei se vocês têm algum tipo de questionamento, mas, em suma, foi isso. Foi um tempo bastante rápido que nós tivemos para elaborar, enfim, foram rápidos, mas foram intensos, né? E é um ponto de partida, evidentemente. Como você sabe, existem projetos de lei tramitando no Congresso Nacional sobre isso. Isso é uma resolução do CNJ, né? Então, existem outras preocupações com a inteligência artificial que ainda devem ser, enfim, sanadas, né? E é todo um grande desafio. Ao final, assim, eu posso dizer que o meu interesse por inteligência artificial inicialmente passava ao largo do Poder Judiciário, não era esse meu foco. Eu tenho estudado bastante a relação do direito internacional humanitário com a inteligência artificial, né? Sobretudo com o uso de armas autônomas, e aí é onde eu tenho realmente desenvolvido as minhas pesquisas, né? A responsabilização do uso dessas armas autônomas, que são hoje guiadas por inteligência artificial, e como que você aplica o direito humanitário tendo diante de si esse tipo de arma, né? Sendo que o direito à ação humanitária é uma área do direito internacional que permite matar, né? Então, quem ela identifica, quem é o inimigo, né? Quem a identifica como inimigo, quem é civil, quem não é. Fazendo um paralelo, é possível que as ferramentas inicialmente criadas por uma maneira que o criador achou que estava identificando um adversário, né, que deveria, de certa maneira, ser atingido, isso cause realmente grandes transtornos e violações, né? Então, realmente essa área da inteligência artificial é desafiadora, né? Ela não está longe de ser simples, está longe de estarmos no patamar que ainda que eu acho que vai atingir, né? Nós realmente vamos chegar num patamar de uso muito intenso
muito intenso mesmo, que nós não temos nem ideia de hoje qual o grau de intensidade que vai ser utilizado, mas sempre é bom se precaver com respeito aos direitos fundamentais, com ética, com princípios de não discriminação, e nos precaver com alguns sistemas de controle e responsabilização antes que as coisas se percam de lugar. O Tarcísio, me permite aqui, não sei se você abre a possibilidade de perguntas, né? Então a gente vai disponibilizar, posso fazer no chat, ou, né, eventualmente alguém quiser fazer uma pergunta oralmente. Então, enquanto isso, eu vou aproveitar aqui meu lugar aqui e, antes de tudo, parabenizar pela tua fala. Eu acho que é muito importante, sobretudo alguém que participou do processo. Eu estava lembrando, você estava falando aqui, quando nós participamos juntos, né, com os colegas, no Ministério da Justiça, da comissão da nova lei de imigração, né? Então, acho que essa atividade é uma atividade muito interessante, e você ter o relato de alguém que estava lá e que, como você fez, eu acho que foi muito importante. Mas, de antemão, começando pelo fim da tua fala, né, já diria aqui que você já está convocado, então, né, convidado, né, na realidade, para voltar na nossa próxima etapa, né, dos eventos para o ano que vem, para discutir esse tema, que eu acho que é um tema muito importante hoje, né, relacionamento do direito internacional com essa questão, né, do uso, né, as novas formas de guerra, né, de combate, de alguma, né, não só essa questão dos drones, por exemplo, mas também a própria guerra, essa guerra tecnológica que hoje... A guerra cibernética também. Né? Eu acho que é muito interessante. O direito internacional vai ter que dizer muito sobre isso, e está sendo muito impactado também, né, por conta dessa transformação, né, advindas da revolução tecnológica. Então, já fica o convite aqui para o próximo ano. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, voltando ao tema central da tua fala, né, acho que é bem interessante quando você faz essa separação, ou seja, você tem uma preocupação que está presente na 362, que é uma preocupação de gestão do sistema da justiça, de certo modo, né, de organização do próprio sistema da justiça, e você tem um viés mais conteudístico, que também, claro, que acaba impactando, porque, de alguma maneira, do como fazer, o que fazer, quais os limites do fazer, vai, de alguma forma, também, né, vamos dizer assim, repercutir na própria organização, né, da construção dessas plataformas. A gente sabe hoje que é meio que quase que esquizofrênico você olhar o sistema de justiça brasileiro e quantos modelos, quantos projetos tem, né, em funcionamento, que não dialogam uns com os outros, né, que criam aí uma parafernália de coisas que muitas vezes, né, que sai da cabeça de alguém, até bem intencionado, eventualmente, mas que não tem nenhum tipo de preocupação. Eu acho que esse diálogo, inclusive, com a Carta Ética Europeia foi interessante, né, porque trouxe já uma experiência, né, mas tem dois pontos, eu acho que são interessantes, se puder voltar aqui. Um que você mencionou, mas se você quiser voltar, talvez, que é uma novidade, né, que você fala, e que tem interessado ao cyber, né, por conta de uma certa série de questões aí, mas que é também essa preocupação em torno da definição, de certo modo, do indicativo relacionado aos próprios grupos de construção desses projetos, né? Como você disse, você tem que ter uma certa paridade, porque é isso, né? Não adianta você conhecer o tema, muitas vezes, ou ser sensível ao tema e não sofrer do tema, né? Então, muitas vezes você imagina o que pode acontecer, mas não tem a sensibilidade efetiva, né? Então, acho que essa é uma questão interessante. E um outro aspecto bem pontual, e que, né, nós temos discutido em alguns outros fóruns nossos, como uma preocupação também presente na 362, que de certo modo, de fazer um certo resguardo, vamos dizer assim, no âmbito do direito penal, né? Porque a 362, inclusive, ela menciona que há uma certa, não é uma restrição, mas eu entendo como um resguardo, né? Ou seja, uma certa preocupação específica, em razão das suas especificidades, né? Então, se você puder, sei lá, relatar um pouco, né, da tua experiência na formulação disso, né, por conta, né, o que leva, de alguma maneira, a fazer ter essa preocupação, seria importante, porque assim, nada como uma interpretação autêntica, né, da norma.
Bom, de um lado, a ideia de você construir, sobre o seu primeiro ponto, né? Construir não só uma narrativa, mas construir uma política, construir um programa, construir um sistema, no nosso caso, deve envolver todos os atores, né, que podem ser atingidos por aquele sistema, programa, político que você está falando. Como você citou a lei de imigração, como nós iríamos elaborar a lei de imigração sem escutar imigrantes, né? Então, nós fizemos audiências públicas, é preciso envolver e colocar essas pessoas no... Do contrário, a gente não saberia nem... ele tem problema com o protocolo tal lá, a gente não consegue, tudo bem, mas CPF a gente não consegue tirar, com conta bancária eu não consigo. A gente não sabe exatamente os problemas sem ser o próprio ator que sofre. E aqui não estou querendo... Eu sei que as pessoas falam assim, quem não tem o lugar de fala não pode falar. Não, quem não tem lugar de fala pode falar. Só que o processo, para ser mais democrático, ele tem que envolver todos os atores. Então, para mim, isso faz parte de uma metodologia de democracia mesmo. Você é um grande especialista em teoria de Estado, aprendi teoria de Estado contigo, como li esses primeiros textos de teoria de Estado contigo, você sabe que a democracia não é votar e ser votado, é uma democratização dos espaços sociais também, né? E quando está ao nosso alcance, a gente tem que justamente levar a termo essa democratização dos espaços sociais. Pois bem, e isso é a ferramenta mais efetiva que eu acredito e eficaz para evitar a discriminação e fazer uma boa política, né? Sobre o direito penal, é consenso no grupo. A gente chegou a essa definição. Nós temos uma preocupação enorme, né? Até o artigo 23 da resolução, em que taxativamente nós falamos que a utilização do modelo de inteligência artificial em matéria penal não deveria ser estimulada, né? Se não me engano, foi esse o termo que nós utilizamos. E por que isso? O mundo penal, bom, primeiro que nós temos a liberdade da pessoa que está em jogo, né? Então, um erro dentro essa palavra erro, mas enfim, um julgamento injusto, né? Ele tem a consequência de tirar a liberdade de alguma pessoa. Em alguns países seria até mesmo tirar a vida, né? Então, a consequência é muito pesada. Segundo, a raiz, talvez o ponto mais forte um dos pontos mais fortes de discriminação possível que existe dentro do direito está envolvido com a área penal, né? Lembro não só das teorias lombrosianas aí, né? Identificação de quem é o criminoso, né? Qual é a face do criminoso, como, na realidade, a resposta penal concreta ela é discriminatória se olharmos as prisões hoje mesmo brasileiras, né? Então, nós temos aí todo um corte racial, todo um corte da pobreza, né? A ocupar os nossos presídios. E segundo, as avaliações subjetivas elas são importantes na área penal, né? Que não poderiam estar limitadas aí por algum tipo de algoritmo. Enfim, há 500 justificações para ir contra a inteligência artificial por exemplo, precedentes. Poxa, precedentes na área penal é complicado, né? Matou a faca, aí o que eu iria usar a inteligência artificial para dosimetria da pena, por exemplo. Então
é complicado isso, né? Então, nós tomamos muito cuidado em certo modo, pode ser por ignorância, né? Em outro modo, pode ser por medo, mas eu acho que, em nome de um princípio da precaução, que é tão utilizado em outras áreas, como a área ambiental, né? Em nome de um princípio da precaução, eu acho que não estamos ainda aptos a encarar, a deixar a inteligência artificial nessa área, que é o do direito penal. Não sei se vocês concordam, mas o grupo foi unânime em tirar o pé em relação à área penal, né? Beleza. Acho que tem alguém, acho que a Tainá se candidatou aqui, pelo que estou vendo no Sim, chat. sim. Boa noite. Depois nós temos, desculpa, Tainá, mas depois, só para aqui deixar, tem uma outra pergunta aqui, fazer que é a sequência, que é do Alexandre Augusto, mas depois que está por escrito, mas a Tainá tá na ordem aí. Beleza. Boa noite, doutor Tarcísio. Parabéns aí pela explanação. A minha pergunta, ela dialoga muito com o que você falou aí a respeito de discriminação, direito penal e uso da inteligência artificial, né? Mas, assim, eu até anotei ela aqui, que uma das advertências feitas com relação ao uso da inteligência artificial é que ela, como ela se vale de análise de dados pretéritos, né, ela pode perpetuar ou mesmo acentuar os preconceitos que a gente tem na nossa sociedade, por exemplo, o racismo, né? E aí eu queria só saber sua opinião, senhor que lida muito diretamente aí com essas tecnologias de inteligência artificial, se o senhor acha que nós conseguiríamos, a curto prazo, tentar reduzir essa questão dessas discriminações que acabam ocorrendo com o uso da inteligência artificial. Ou seria uma coisa a longo prazo? Que pé que está isso? Então, a sua pergunta é, de certa maneira, eu concordo com o seu diagnóstico, né? A inteligência artificial, ela depende de banco de dados, né? Como é formado esse banco de dados? É claro, pretérito, como você falou. Então, eu preciso desse manancial de dados. Como esse manancial de dados é selecionado até mesmo, como ele foi feito, como ele foi criado, quais critérios que serviram para ele ter sido abastecido, tudo isso pode, em tese, gerar algum tipo de discriminação, e é esse justamente o nosso medo. O que acontece hoje é que não há uma uniformidade de todas as experiências, né, dentro do judiciário brasileiro. Como o próprio professor Bolzan falou, não se comunicam, né, um com o outro, e isso pode, de certa maneira, criar aí disfunções, né? Pode criar disfunções, e você tem razão. Então, a solução a médio prazo, como você diz, eu não vislumbro. Primeiro, porque eu não consigo vislumbrar nem mesmo uma conversa. Esse é um início de conversa do CNJ, mas você sabe que esses órgãos judiciais, cada um tem um certo humor, né? De comunicação e tudo. É um inferno, aliás, lidar com tanta pluralidade de informações. Cada vez que você entra num tribunal de justiça, num tribunal regional, você não sabe exatamente como... Às vezes, sequer como pesquisar o seu processo, né? Cada um tem uma forma diferente de... A própria plataforma é diferente, né? O que é errado também. Exatamente. A plataforma é diferente, tem umas que são infernais, às vezes incompatíveis com certos sistemas, né, de computador e tal. Então, assim, é realmente muito... também depende de certificação digital. Existem tipos diferentes de certificação digital, o que gera aí uma certa, às vezes, até desigualdade. Então, assim, eu não... A curto espaço de tempo, eu não vejo assim como a gente estaria totalmente seguro na prática quanto a eventuais, enfim, políticas eventualmente discriminatórias, né? Por isso, exatamente, mais uma razão
eu tenho medo da área penal, né? Tem algumas perguntas aqui. Eu não sei se é isso, Tainá, mas o seu diagnóstico é isso mesmo. Agora, o prognóstico é que... É isso mesmo, o desafio está posto, né? Tem alguns que colocaram aqui Se o senhor quiser, eu leio. Se o senhor quiser, eu posso ler para o senhor aqui as perguntas. Tem duas, na verdade, no chat. Uma é do Alexandre Augusto de Oliveira e Lima, ele dá boa noite, parabeniza pela excelente explanação. Diz que é engenheiro mecânico e agora está finalizando a graduação em Direito, com o TCC sobre o tema A Inteligência Artificial no Judiciário à luz das 3 leis da robótica. As 3 leis da robótica, de Isaac Asimov, estabelecem as limitações na programação de um robô de forma que ele não ofereça mal ao ser humano. Na sua opinião, a inteligência artificial empregada no judiciário oferece algum mal ao ser humano? Considerando que, em uma lide, em regra, uma parte é vencedora e a outra perdedora, a inteligência artificial não estaria, inevitavelmente, prejudicando uma das partes? Bem, inicialmente, eu gostaria de dizer que o grupo discutiu bastante Asimov, ele foi falado bastante, até mais cedo a gente tem um grupo, né, de WhatsApp, eu fui dizer, o que a gente comentava na época? O Asimov, de tempos em tempos, ele era citado, e sobretudo nisso que você está falando. Como seria possível, né, o que nós estamos aqui para acelerando processos, ou tornando mais fácil uma citação, né, ou tornando uma expedição de mandado mais célere, tal, se isso, de alguma maneira, poderia fazer mal a alguém, né? O fato de ser inevitável, isso não, eu acho que seria um pouco dramático dizer que necessariamente culminaria em prejudicar uma das partes, né? Ao contrário, o que queremos aqui é justamente que não ocorra isso, né? Criar formas de uso de inteligência artificial que não torne desigual para uma das partes. Eventualmente, uma das partes não tem acesso à tecnologia ou algo assim, ou tem de forma menor, né? Isso não pode evitar o acesso à justiça, não pode evitar, enfim, não pode evitar que ela seja da mesma forma defendida, né? Claro, e isso pode parecer banal, mas, enfim, é claro que existem muitas circunstâncias dentro da justiça, né? E tem como, por exemplo, juizados especiais, né? Tem uso de inteligência artificial de pequenas causas, digamos, né? E pode, de fato, poderia haver um uso se esse uso fosse, digamos, opressor, né? Poderia haver, de fato, uma maneira de tornar desigual, né, para uma das partes. Mas eu acredito que o inevitável não, o que a gente quer é justamente evitar o mal a essas partes. O uso da inteligência artificial não tem volta, ele vai ser... É impossível administrar a justiça sem ferramentas tecnológicas, dentre as quais a inteligência artificial está lá para não retornar mais. É claro que teremos que utilizar, inclusive, os princípios processuais, princípios de justiça para não evitar injustiça. É evidente que, se eu fizer lá uma análise de petição inicial, né, o juiz tem que ter a sensibilidade de não ser taxativo em relação ao que está lá posto, né? Eventualmente podemos consertar aí essa petição através dos princípios processuais, né? Mas, de fato, a inteligência artificial não tem como
ser excluída do Poder Judiciário, ela vai ser cada vez mais incluída. Praticamente hoje os poderes judiciários já inclusive pressupõem isso para a celeridade processual, né? Então, e eventualmente ela passará para um outro passo, que é o auxílio na tomada de decisões. Mas, claro, o Asimov ele é incrível porque ele realmente esteve sempre presente nas discussões e pode, eventualmente, né, fazer mal a alguém. Sim, pode, mas esse inevitável no sentido sistêmico é justamente o que a gente quer evitar, né? Mais uma aqui, que é do Gustavo Henrique Maia Garcia. Diz que a palestra foi excelente, muito esclarecedora, e chamou a atenção dele a preocupação do próprio judiciário quanto a programas desenvolvidos por escritórios de advocacia. De fato, é algo muito relevante, me leva a refletir se a inteligência artificial teria um importante papel de mostrar as contradições da jurisprudência de forma estruturada e em larga escala. Isso realmente é algo que será possível, né? Fazer isso, o que seria, do ponto de vista, se tentássemos fazer isso do ponto de vista manual, né, seria impossível, ou levaria aí alguns 100 anos, sei lá, para, literalmente, né, o que através de sistemas de inteligência você faria lá em 200 horas, você levaria 100 anos para fazer manualmente, né? Que é justamente buscar esse nível de contradição, como você está falando. É possível, sim, criarmos alguns critérios, e essa contradição ela pode ser uma contradição de turma, pode ser uma contradição do mesmo julgador, né? E isso sim, pode e será utilizado como ferramenta, né, para os escritórios de advocacia, ao ponto de alguns no exterior, né, conseguir dar até mesmo um percentual de êxito. Então, é possível assinalar para o cliente, dizendo, se o relator for esse, o percentual de êxito é X, caiu na turma tal, o percentual de êxito é Y. Isso, em grandes temas, a gente até sabe, assim, né, mais ou menos, mas no miúdo, é realmente impossível saber pela variação, né? Ninguém fica lendo todas as sentenças, são avassaladoras, né? A quantidade, é avassaladora a quantidade de... E esses instrumentos é uma ferramenta que os escritórios eles terão. E agora, como você indica aqui, ela pode ser utilizada até para algo que não seja necessariamente a advocacia e repensarmos mesmo a ideia do papel do juiz, a ideia da variação de decisões, né? Você fazer um estudo realmente de teoria, né? do impacto dessas contradições. Para além de um caso individual de determinada pessoa, você pode analisar justamente o que varia, né? Por que tem essa variação aqui de decisões, de caráter político, né? Se quem entra é alguém com mandato político, a decisão é uma, se é um ator econômico X, a decisão é outra, um setor econômico Y, o agronegócio, tem um benefício diferente na área tributária em relação... Enfim, dá para fazer uma série de análises interessantes, né, do ponto de vista de comportamento jurisdicional, sem dúvida nenhuma. O Alexandre agradeceu aqui, disse que as suas falas estão muito alinhadas às conclusões dele. Professor Bolzan, o senhor quer falar aí? Eu tenho muitas coisas aqui que eu estou pensando, boas, que acabam, né, voltando à baila aqui de outros eventos que já fizemos também, mas acho que a fala do Tarcísio é muito elucidativa sobre uma série de questões. Acho que a 332 foi um bom exemplo, né, não só do processo de elaboração, mas também, né, da preocupação em torno, né, dessa questão. Inclusive,
lembrando a pauta do ministro Fux na condução do CNJ hoje, né, por conta da ideia do judiciário digital, 100% digital, etc. Então, a gente tem que ter essa preocupação de fundo, né, sobre esse tema. É sempre bom lembrar aquilo que o Alexandre Rosa diz, né? Ou seja, é mais fácil, às vezes, né, de regra, você corrigir um viés, né, por exemplo, misógino ou racista da inteligência artificial do que de um juiz humano. Então, essa é uma questão que está na pauta. E também acho que o alerta sobre a inevitabilidade é uma questão importante. Evidentemente, tem que trabalhar com essas dimensões éticas, né, para a qualificação desses processos. E, por fim, também, essa última pergunta, acho que foi uma pergunta importante, interessante, né, com a resposta que o Tarcísio trouxe, né, de a gente, né, pensar em como isso vai afetar, inclusive, as próprias garantias tradicionais do processo, como isso pode interferir nisso, né? E lembrando que a própria França editou uma legislação, né, regulando a questão da mineração de dados, né, a jurimetria pelos escritórios, né, pelos atores jurídicos, né, que é também um aspecto relevante a ser considerado. Mas, por fim, Tarcísio, eu queria só, né, agradecer tua presença, agradecer tua fala, foi muito legal. Eu acho que é importante, como eu disse antes, né, ter alguém que esteve dentro do processo, né, relatando um pouco a elaboração e o processo de construção da resolução, que é uma resolução importante, me parece, e, mais do que nunca, dizer da nossa satisfação de contar contigo, e reiterar aqui o convite para o teu retorno, para nós discutirmos. Aí eu sei que a tua temática, né, do direito internacional dos direitos humanos é uma temática, vamos dizer assim, de longa data enfrentada por ti, né, já no teu mestrado, né, que fizesse lá com o Cansado Trindade, né, uma figura ímpar, né, e talvez um dos grandes nomes do direito internacional dos direitos humanos que nós temos. Então, já fica aqui, né, a reiteração do convite para teu retorno aqui no próximo ano, para a gente conversar a respeito desses temas. E, no mais, agradecer a presença de todos e de todas, né, dizer da nossa satisfação e lembrar que nós teremos, na sexta-feira, né, a continuidade do evento das magistradas do direito eleitoral, e depois, no dia 15, né, nosso último encontro quinzenal de 2021 com a professora Ana Frazão. Então, serão todos e todas bem-vindas aí a nosso encerramento do semestre. Um abraço, obrigado, Tarcísio. Não sei se você quiser fazer também um encerramento aí, alguma fala final, né? Tá à disposição. Não, só realmente agradecer, foi ótimo. Desculpe se não estava 100%, mas parabéns mesmo. Esse ciclo de debate de vocês é primoroso. Parabéns mesmo. E terei o maior prazer em voltar e discutir um pouco de guerra com vocês. Beleza. Boa noite, obrigada. Pessoal, só lembrando que os links para inscrição, tanto no evento do dia 15 com a Ana Frazão, quanto para o evento do dia 3 agora, 3 de dezembro, com a professora e doutora Maria Fernanda Pires, já estão disponíveis lá na bio do nosso Instagram. Então, vai ser um prazer contar com todo mundo. Obrigado por participarem aí. Boa noite a todos. Professor Tarcísio, professor Bolzan, Tainá. Um abraço. Até mais. Abração a todos e a todas. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Abração, pessoal. Abraço. Abração, Tarcísio. Obrigado aí, hein? Abraço, Bolzan.